Você acha que está humilhando uma mulher fraca, mas você não sabe que acabou de acordar o homem que pode comprar tudo que vocês construíram. Isadora Cavalcante casou com Rafael Vasconcelos, acreditando que o amor seria suficiente para superar a diferença entre eles. Mas quando a amante de seu marido a humilha publicamente durante uma festa de família grávida de 7 meses e sem ninguém ao seu lado, Isadora se vê diante de uma escolha que sempre adiou ligar para o pai que ela jurou nunca precisar. O que ela não sabe é que Augusto Cavalcante nunca foi embora de verdade. Ele apenas esperou. E quando ele finalmente se move, todo o equilíbrio de poder dentro do grupo Vasconcelos vai mudar de mãos, começando pelos nomes que estão nos documentos que ninguém pensou em verificar. A mulher que ninguém via. O jardim dos Vasconcelos cheirava a jasmim e a dinheiro velho. Aquela mistura característica das mansões dos jardins que tinham sobrevivido a 3 gerações sem precisar de reforma, porque o próprio peso da fortuna mantinha as paredes de pé. Isadora conhecia esse cheiro de cor. Conhecia cada azulejo do corredor lateral, cada imperfeição dissimulada pelo arranjo estratégico dos vasos de orquídea, cada olhar que as visitas lançavam na sua direção quando pensavam que ela não estava prestando atenção. Ela sempre estava prestando atenção. Naquela noite, o aniversário de Dona Lourdes Vasconcelos reunira cerca de 80 convidados na área externa da mansão, sob luzes de LED, dispostas entre os ipês como se fossem vagalumes domesticados. A barriga de 7 meses tornava difícil para Isadora permanecer de pé por mais de 40 minutos seguidos. Mas ela havia aprendido nos 2 anos e 8 meses de casamento que sentar antes que a anfitriã sentasse era considerado uma descortesia sutil o suficiente para nunca ser verbalizada, mas pesada o suficiente para nunca ser esquecida. Então ela ficou de pé. Rafael estava a 6 metros dela, junto ao bar improvisado perto da pérgola, e ria de uma maneira que Isadora raramente ouvia em casa. Uma risada aberta sem os ângulos que o cargo de diretor executivo lhe tinha conferido com os anos. Do lado dele, com uma taça de espumante rosé na mão e um vestido de seda cor de champanhe que custava mais do que o salário mensal de qualquer um dos funcionários da mansão, estava Fernanda Rego. Fernanda Rego não era uma novidade. Era uma presença recorrente nas margens da vida de Isadora, sempre apresentada como sócia, como colega de faculdade de Rafael, como consultora externa do grupo, como seja lá o que fosse necessário para justificar sua existência constante naquele universo. Isadora tinha aprendido a reconhecer o tipo de mulher que Fernanda era, não pelo que ela dizia, mas pelo momento que ela escolhia para dizer. E Fernanda tinha um senso de oportunidade perfeito. Ela se aproximou de Isadora por volta das 21 horas, quando os garçons estavam circulando com as bandejas de canapés e a maioria dos convidados tinha chegado ao segundo drink, o momento em que as guardas baixam e os ouvidos aguçam. Isadora. A voz de Fernanda era sempre um grau mais quente do que o necessário, como o café que esfriou o suficiente para não queimar, mas não o suficiente para ser agradável. Você está linda. É incrível como algumas mulheres conseguem fazer isso, ficar completamente absorvidas pela gravidez. Quero dizer, é quase como se você não existisse mais fora disso. Isadora ergueu os olhos, devagar. Ao seu redor, 3 ou 4 conversas paralelas tinham perdido um pouco do volume, como ondas de rádio que ajustam a frequência sem que ninguém perceba o ajuste. Fernanda. Ela não acrescentou nada. Havia aprendido também que a brevidade podia ser uma forma de elegância, mas Fernanda não havia aprendido a interpretar o silêncio. Você vai ao jantar de gala do Instituto na semana que vem? A pergunta era casual, um anzol lançado com aparente desinteresse. Rafael já confirmou presença. Eu achei que seria bom avisar, porque, você provavelmente não vai estar em condições. Os olhos de Fernanda desceram brevemente para a barriga de Isadora, com uma expressão que não era exatamente desdém,
mas era próxima o suficiente para parentes reconhecerem. Não é uma crítica, é só a realidade. Uma gestante no 8º mês, num evento de gala, é sempre um pouco inconveniente para todos os envolvidos. O jardim, por um momento, pareceu suspender a respiração. Isadora sentiu o calor subir pelo pescoço, aquele calor específico que não era vergonha nem raiva, mas alguma coisa entre as duas. Uma temperatura que ela conhecia intimamente e que havia aprendido a controlar com anos de prática. Ela era boa nisso. Era talvez a coisa que ela fazia melhor. Controlar a temperatura interna, enquanto o mundo externo tentava fazê-la ferver. Obrigada pela preocupação, disse ela com uma voz tão plana que não dava ancoragem para nenhuma interpretação. Se eu puder ir, eu vou. Fernanda inclinou a cabeça, como quem ouve uma resposta infantil, e decide ser magnânima, a ponto de não corrigi-la. Claro, ela sorriu. Mas sabe, Isadora, falando sério por um segundo, e desculpe se parecer duro porque não é minha intenção, talvez você devesse pensar na sua posição aqui. Rafael tem obrigações que vão além do que um casamento doméstico pode sustentar. Você sabe disso. Eu sei que você sabe. Alguém a poucos metros afastou o olhar. Outro convidado virou de costas com delicadeza, a gentileza específica de quem não quer ser testemunha, mas também não quer perder nada. Um casamento doméstico, repetiu Isadora devagar. É só uma expressão. Fernanda gesticulou com a taça despreocupada. Você cuida da casa, cuida do filho que vem aí. Isso é lindo. Eu acho lindo de verdade. Mas o que Rafael precisa ao lado dele, num jantar do instituto, numa reunião com parceiros internacionais, numa negociação que envolve o futuro do grupo, isso é outra coisa. Você mesma deve sentir que não é exatamente o seu território. Isadora ficou olhando para ela por 3 segundos completos. Não eram segundos de hesitação. Eram segundos de escolha. Depois virou as costas e foi em direção ao jardim lateral, onde as luzes eram menos e o cheiro de jasmim mais forte. Ela não olhou para Rafael ao passar. Sabia que ele a vira, sabia pelo ângulo do seu silêncio, pela maneira como a risada aberta havia fechado uns 3 graus sem que ele dissesse uma palavra. Sabia e não olhou, assim mesmo, porque olhar seria pedir uma proteção que ele havia decidido não oferecer. E ela não pedia mais o que havia aprendido a não esperar. No corredor lateral, de costas para a festa, ela abriu a bolsa e procurou no fundo, abaixo do estojo de batom que usava raramente, abaixo do pequeno bloco de anotações que carregava por hábito, até encontrar o que estava procurando. Um telefone antigo, de tela menor que a palma da mão, com a bateria quase sempre carregada, porque ela o carregava na bolsa havia 3 anos, sem saber exatamente por quê. A tela acendeu. 2 contatos salvos. Dr. Hartmann, seu obstetra, e pai. O número de Augusto Cavalcante. Isadora ficou com o telefone na mão por um longo tempo. O jardim atrás dela, cheio de vozes e de luz. A barriga pesando como uma responsabilidade que ela havia escolhido e não se arrependia de ter escolhido, mas que naquela noite pressionava de uma maneira diferente, mais física, mais urgente. Ela não apertou ligar. Guardou o telefone de volta na bolsa, endireitou os ombros e voltou para a festa. A festa continuou por mais 2 horas. Dona Lourdes cortou o bolo. Rafael fez um brinde. Fernanda ficou 2 metros à sua esquerda durante o brinde e sorriu para o marido de Isadora com um tipo de sorriso que Isadora catalogou e guardou, não por ciúme, mas porque era importante catalogar as coisas com precisão quando se vivia num território onde a imprecisão podia custar caro. Quando voltaram para casa, Rafael dirigiu em silêncio pelos 40 minutos de trajeto. Isadora olhou pela janela para as luzes da Avenida Paulista e pensou no telefone na bolsa e no número salvo com uma palavra só: pai. Um pai que havia desaparecido quando ela tinha 19 anos, no verão em que a empresa de importação da família havia quebrado e a mãe havia dito que era hora de cada um se virar com o que tinha. Ela havia se virado.
Havia estudado, havia trabalhado, havia encontrado Rafael numa galeria de arte em Pinheiros, onde nenhum dos dois deveria ter estado naquela noite, e havia construído uma vida que não precisava de resgate. Era o que ela se dizia. O bebê se mexeu dentro dela quando o carro parou na garagem. Um empurrão suave e persistente que parecia dizer: eu estou aqui, eu existo, preste atenção em mim. E Isadora colocou a mão sobre a barriga e pensou que, pelo menos nisso, alguém ainda prestava atenção. Rafael entrou em casa primeiro, soltou as chaves na bandeja de vidro da entrada com um som mais seco do que o necessário e foi direto ao escritório, sem dizer boa noite. Isadora ouviu a porta fechar, não com força, mas com a precisão de alguém que sabe exatamente quanta pressão é necessária para deixar claro que não quer ser seguido. Ela foi até a cozinha. Esquentou um copo de leite que não queria, só para ter alguma coisa para fazer com as mãos, e ficou de pé, junto à bancada de granito frio, olhando para a janela que dava para o jardim interno da casa. Diferente do Jardim dos Vasconcelos, esse era pequeno e mal iluminado. Rafael havia prometido reformá-lo quando se mudaram, havia 2 anos. O jardim continuava igual. Ela estava na metade do copo de leite quando ouviu o escritório abrir. Rafael apareceu na porta da cozinha com a gravata afrouxada e uma expressão que ela havia aprendido a decodificar com o tempo não era remorso, mas era a versão mais próxima que ele conseguia produzir sem esforço consciente. Uma espécie de cansaço que se disfarçava de consideração. "Você foi embora cedo do jardim", disse ele. "Precisava sentar." A Fernanda comentou que você pareceu mal. Isadora colocou o copo na pia devagar. Virou-se para o marido. A Fernanda me disse, na frente de pelo menos 5 pessoas, que eu era um inconveniente e que você precisava de alguém ao seu lado que não fosse eu. Isso é o que ela comentou. O maxilar de Rafael se contraiu levemente. Isso é a interpretação que você fez. Não foi interpretação. Foram as palavras dela. Fernanda fala muito. Você conhece o jeito dela. Eu conheço, disse Isadora. A questão é o que você faz quando o jeito dela se torna um problema para mim. Ele ficou em silêncio por um momento, e nesse silêncio havia muitas coisas que Isadora reconhecia a resistência de um homem que não gosta de ser confrontado, a irritação de alguém que voltou para casa, esperando que o assunto já estivesse encerrado. E por baixo de tudo isso, mais fundo e mais persistente, alguma coisa que parecia uma dúvida que ele estava alimentando há tempo. Isadora. A voz dele foi um grau mais baixa, como quem vai dizer algo que não quer que ecoe. A Fernanda me disse algumas coisas hoje. Que coisas? Sobre por que você realmente quis casar comigo. O copo de leite na pia refletiu a luz do teto. Fora isso, a cozinha ficou completamente imóvel. Ela disse que você procurou referência sobre mim antes de nos conhecermos, combinou Rafael. Que o encontro na galeria não foi coincidência. Que havia um interesse financeiro desde o início, antes de qualquer sentimento. Isadora olhou para o marido, para a linha dos seus ombros, para a gravata afrouxada, para a certeza levemente envergonhada com que ele segurava aquela história, como se ela tivesse peso de evidência. "E você acredita nisso?" disse ela. Não era pergunta. Eu não sei o que acreditar. Mas você acredita nela o suficiente para me perguntar? Ele não respondeu, e o silêncio foi suficiente. Isadora foi até a geladeira, pegou um copo de água que não precisava, bebeu metade de pé na frente da geladeira aberta, com o ar frio saindo como se fosse um respiro que o ambiente estava precisando. Rafael, disse ela depois com uma calma que custava mais do que ele poderia calcular. Eu estou com 7 meses de gestação. Eu não vou ter essa conversa hoje. Não é acusação. Eu só quero entender. Não. Você quer que eu me defenda de uma acusação que uma mulher que quer o seu lugar fez sobre mim, enquanto você ficou de pé ao lado dela sem dizer uma palavra. Ela fechou a geladeira. Eu já entendi o suficiente por hoje. Ela foi para o quarto,
Deitou no lado esquerdo da cama, de costas para a porta, com a mão espalmada sobre a barriga num gesto que havia se tornado involuntário. O bebê estava quieto agora, aquela quietude que os médicos diziam ser normal, mas que sempre fazia Isadora contar os minutos com a respiração presa. 15 minutos depois, sentiu o bebê se mexer de novo. Um empurrão firme, como uma afirmação. Eu estou aqui. Isadora fechou os olhos. Na bolsa no criado mudo, o telefone antigo ficou sem ser tocado, mas ela havia memorizado o número havia muito tempo. O preço do silêncio. Nos 5 dias que se seguiram ao aniversário de Dona Lourdes, a casa funcionou como uma maquinaria bem lubrificada que havia esquecido para que servia. Rafael saía às 7 e voltava depois das 22 horas, com o telefone ainda na mão e as conversas reduzidas à logística. O condomínio enviou o boleto. Tem reunião de síndico na quinta. A diarista mudou o horário. Isadora respondia ao que era necessário e não inventava o que não era. Havia aprendido cedo que inventar afeto onde ele não existe é a forma mais eficiente de se perder a si mesma. Na terça-feira, ela foi sozinha à consulta com o Dr. Hartmann. O bebê pesava 2,3 kg. A posição era cefálica. Os batimentos eram regulares, como um metrônomo discreto. Tudo bem, disse o Dr. Hartmann, e Isadora pensou que essa era a frase mais ambígua da língua portuguesa, porque dependia inteiramente de quem estava definindo o bem. Na quarta, Rafael chegou às 20 horas, o que era cedo para os padrões recentes, e trouxe flores que deixou na bancada da cozinha, sem comentário específico, como quem deposita um formulário assinado numa bandeja de protocolo. Isadora colocou as flores num vaso com água e não mencionou que eram suas favoritas, porque ele não havia perguntado se eram suas favoritas e ela não queria que ele pensasse que havia acertado por tentativa e erro sem esforço. Na quinta de manhã, enquanto Rafael tomava café de pé, o telefone dele vibrou com uma chamada de um número que apareceu na tela apenas como uma sequência de dígitos sem identificação de país reconhecível. Um prefixo que Isadora não reconheceu, longo demais para ser nacional, diferente dos internacionais comuns. Ela não disse nada. Rafael olhou para a tela por 2 segundos, descartou a chamada e colocou o telefone no bolso. Quem era? Perguntou ela, não por suspeita, mas porque era uma pergunta normal entre pessoas que vivem juntas. Não sei. Número errado, provavelmente. Ele terminou o café. Eu saio mais tarde hoje. Tenho um almoço com os sócios do novo fundo. Isadora assentiu. Rafael foi embora. Ela ficou olhando para o telefone dele que havia ficado para trás na bancada por distração e que brilhou 2 vezes com notificações antes que ela percebesse que estava olhando para ele. Não leu. Não era o tipo de mulher que lê o telefone de outra pessoa. Mas o prefixo do número estranho ficou na cabeça, aquele arranjo de dígitos longos que não se encaixava em nenhum código que ela pudesse identificar. E ela ficou com essa sensação específica de uma peça que não se encaixa no lugar certo, mas que ninguém comentou o suficiente para justificar uma investigação. À tarde, precisando de documentos para uma renovação de cadastro no plano de saúde do bebê, ela foi até a biblioteca. A biblioteca da casa era, na verdade, o escritório particular de Rafael. Um cômodo que ele usava raramente, mas mantinha impecável, porque havia herdado da família a convicção de que os livros na estante fazem parte da mobília, tanto quanto as cadeiras. Isadora entrava raramente também por uma espécie de respeito ao território que se havia estabelecido sem ser discutido. Ela procurou nos arquivos do gaveteiro de madeira escura documentos de seguro, certidão de casamento, contratos de imóvel e, na segunda gaveta de baixo, encontrou uma pasta diferente das outras. Não tinha etiqueta. Era mais fina, mais velha, com um elástico ressecado de tempo. Ela abriu. Dentro havia 5 folhas de uma correspondência comercial datada de 8 anos atrás. Membrete de uma empresa chamada Cavalcante e Associados, Investimentos e Participações. O papel havia amarelado nas bordas.
O conteúdo tratava de uma participação acionária em negociação, valores expressos em reais com muitos zeros, e a assinatura no rodapé era de um tal Augusto M. Cavalcante, diretor-presidente. Isadora ficou olhando para a assinatura. Cavalcante. Seu sobrenome de solteira. Ela não havia mudado de sobrenome ao casar. Mantivera Isadora Cavalcante nos documentos, sem muita discussão, e Rafael havia concordado, sem entender completamente o peso que o nome carregava. Para ela, era menos tradição e mais território. A única coisa que havia sobrado de uma família que havia se dissolvido antes que ela terminasse de crescer. Ela fechou a pasta devagar, exatamente como a havia encontrado, com o elástico no mesmo lugar. Voltou para o gaveteiro. Encontrou os documentos do plano de saúde na primeira gaveta de cima, onde sempre estiveram, onde ela havia olhado primeiro e de alguma forma não tinha visto, porque sua atenção havia ido na direção errada. Naquela noite, ela não dormiu bem. Ficou deitada com os olhos abertos, enquanto Rafael respirava regularmente ao lado dela e pensou na pasta sem etiqueta e na assinatura no rodapé e no prefixo estranho do número que havia chamado de manhã. E montou e desmontou essas peças na cabeça, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão que não exigisse uma conversa que ela não sabia se estava pronta para ter. Na sexta-feira, houve uma reunião do conselho no 23º andar do edifício do Grupo Vasconcelos, na Faria Lima. Isadora sabia por que Rafael havia mencionado de passagem, não como convite, mas como informação de agenda que justificava o horário de chegada tarde. Ela não esperava estar presente. Nunca estivera presente em reuniões do conselho. Seu lugar no grupo era o de esposa do diretor executivo, o que era um título que existia em contextos sociais e desaparecia em contextos corporativos, como uma tinta que reage à temperatura. O que ela não esperava era receber uma ligação de Dona Lourdes às 19 horas. Isadora querida. A voz da sogra tinha aquela textura de seda mal passada, suave na superfície e irregular por baixo. Eu ouvi dizer que você não está bem. A Fernanda me contou que você parece muito sobrecarregada. A Fernanda, sempre a Fernanda. Estou bem, Dona Lourdes. Uma pausa curta. Sabe, eu fiquei pensando. O apartamento no Guarujá está desocupado até março. Talvez fizesse bem a você passar as últimas semanas de gestação lá, num ambiente mais tranquilo. O estresse não é bom para o bebê. Isadora se sentou na beira da cama. O Dr. Hartmann prefere que eu permaneça em São Paulo por causa da proximidade com a maternidade. Claro, claro. Outro silêncio. É que com tantas movimentações aqui no grupo, Rafael precisa de muito espaço para respirar, sabe? Às vezes, a presença de alguém que não está bem pode pesar para quem está tentando concentrar. Isadora segurou o telefone mais firme. Alguém que não está bem pode pesar. Ela reconhecia a técnica. Era elegante, estava bem embrulhada em preocupação genuína, com papéis razoáveis. Mas por baixo do embrulho havia uma orientação clara. Saia do caminho. Enquanto decidimos coisas que dizem respeito a você, sem você. Obrigada pela preocupação, Dona Lourdes, disse ela com a voz mais plana que conseguiu. Mas eu fico em São Paulo. Ela desligou antes que a sogra pudesse reformular. Ficou sentada na beira da cama por um longo momento, o telefone comum na mão direita, e então abriu a bolsa com a mão esquerda e tirou o telefone antigo. Ficou com os dois aparelhos nas mãos, um em cada olhando para a tela apagada do antigo, como se esperasse que ela acendesse por conta própria. Quando você precisar, eu estarei aqui. 3 anos desde aquela mensagem. Ela nunca havia respondido. Não porque não quisesse, porque querer era diferente de poder, e ela havia construído sua versão de poder sobre a premissa de que não precisava de ninguém, que já havia partido. Mas o bebê deu um chute súbito mais forte que os anteriores, e Isadora soltou um ar que havia prendido sem perceber, e ficou ali, sentada na beira da cama de um quarto que era e não era seu, carregando um filho que era completamente seu,
num casamento que havia começado a mostrar as costuras por debaixo do tecido. O telefone antigo voltou para a bolsa, mas ela o guardou no bolso da roupa mais perto do corpo naquela noite. Raízes que ninguém arranca. O monitor cardíaco fazia um som rítmico e indiferente, aquele bip constante que nos filmes soa dramático, mas na realidade é apenas um contador de tempo que não se importa com o que está medindo. Isadora estava na cama da maternidade Albert Einstein, com um sensor no dedo e uma cânula de soro no braço esquerdo, olhando para o teto com a expressão de alguém que está fazendo cálculos silenciosos que não têm nada a ver com a situação imediata. Havia chegado às 14 horas do sábado, depois de uma manhã em que a pressão havia subido a 152 por 96, e o Dr. Hartmann havia dito com a serenidade específica dos médicos que já viram coisas piores, mas não vão dizer isso agora. Que seria melhor: observação hospitalar por precaução. Precaução. Outra palavra ambígua. Fernanda havia chegado às 16h30. Isso era o detalhe que Isadora não conseguia parar de calcular. Rafael havia ligado às 15 horas para dizer que estava saindo da reunião e ia direto ao hospital. Ele chegou às 16h45. Fernanda chegou 15 minutos antes dele, com uma orquídea branca numa embalagem de celofane e uma expressão de preocupação tão bem calibrada que, se Isadora não conhecesse o rosto por baixo dela, poderia ter sido convincente. Isadora. Fernanda colocou a orquídea na mesa lateral sem perguntar se havia espaço. Que susto, meu Deus! Como você está? Estável, disse Isadora, que era a única resposta honesta disponível. O Rafael me ligou desesperado. Fernanda sentou na cadeira de visitante sem ser convidada. Eu vim assim que pude. O Rafael me ligou. Não, eu ouvi de alguém, não vi nas mensagens do grupo, mas o Rafael me ligou. Direto, antes de chegar ao hospital. Isadora arquivou essa informação com o mesmo método com que havia arquivado as outras, sem expressão, sem reação visível, apenas no lugar certo para ser consultada quando necessário. Quando Rafael chegou, Fernanda já havia rearranjou a cadeira de visitante de um ângulo que ficava entre a porta e a cama, de modo que ele a viu primeiro ao entrar. Isadora observou o microajuste no rosto dele. Não alegria, não exatamente, mas algo que relaxou ao ver Fernanda ali, como quem chega a um território complicado e encontra um ponto de apoio conhecido. O Dr. Hartmann apareceu pouco depois. Falou sobre a pressão, sobre repouso, sobre redução de estresse e usou a palavra possibilidade ligada à palavra parto prematuro, com a leveza de quem está sendo preciso, sem ser alarmista. Fernanda tomou notas no telefone. Rafael fez perguntas técnicas. Isadora respondeu as perguntas do médico diretamente ao médico e não olhou para Fernanda enquanto falava. À noite, quando Rafael foi buscar café no corredor e Fernanda foi com ele, Isadora ficou sozinha no quarto pela primeira vez em horas. O monitor continuava seu bip indiferente. Pelas venezianas meio fechadas, São Paulo brilhava com sua luminosidade característica de cidade que não apaga, que não dorme, que continua existindo com ou sem a participação de quem está dentro dela. Ela pegou o telefone do criado mudo, o telefone comum desta vez, e checou as mensagens. Havia uma da amiga Priscila, que trabalhava num escritório de arquitetura no Itaim, e era a única pessoa que Isadora havia mantido da época antes do casamento com a consistência necessária para ser chamada de amiga de verdade. Soube que você está no hospital. Pode ir aí amanhã de manhã. Isadora respondeu sim e pousou o telefone. Então pegou a bolsa, tirou o telefone antigo. Ficou olhando para ele por um momento, o quarto calmo ao redor, o monitor marcando os batimentos do bebê, num ritmo que era a coisa mais constante de toda aquela situação. Ela foi até os contatos salvos. Abriu a mensagem recebida 3 anos atrás. Uma linha só, como sempre foi o estilo do pai. Ele nunca foi de palavras. Quando podia ser de presença e na ausência,
Havia aprendido a condensar o essencial. Quando você precisar, eu estarei aqui, Pai. Abaixo da mensagem, sem que ela jamais tivesse respondido, havia uma segunda mensagem, enviada 18 meses depois que ela havia lido na época e não respondido. Sei que você está bem. Continuo aqui. Isadora ficou olhando para as duas mensagens até que a porta do quarto se abriu e Fernanda voltou com um copo de suco de caixinha que ninguém havia pedido, mas que ela colocou na mesa lateral com um sorriso que era uma pequena reivindicação de espaço, uma afirmação de presença. Eu estou aqui. Esse lugar também é meu. Isadora fechou o telefone antigo e o colocou debaixo do travesseiro, onde ficou durante toda a noite, como uma pedra pequena e quente, que ela sabia estar ali, mesmo sem precisar tocar. Na segunda-feira, ela recebeu alta com orientação de repouso domiciliar. Rafael foi buscá-la, e o trajeto de volta foi silencioso da mesma maneira que os trajetos anteriores, mas com uma qualidade diferente de silêncio. Não o silêncio do conflito não resolvido, mas o silêncio de algo que ainda não tinha nome, mas estava prestes a adquirir um. Na tarde de terça, o doutor Monteiro apareceu. Tiago Monteiro era o advogado da família Vasconcelos. Havia 14 anos, um homem de 60 e poucos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, e o hábito de usar gravatas de um azul específico que Isadora havia aprendido a associar com notícias que precisavam de mediação legal para ser comunicadas. Ele apareceu na casa com a justificativa de entregar documentos relacionados a um fideicomisso que o avô de Rafael havia estabelecido e que precisava da assinatura de Rafael antes do fim do mês. Rafael assinou na biblioteca. Isadora servia água na sala quando ouviu pelo corredor os dois homens conversando e ouviu, porque a voz do doutor Monteiro era do tipo que viaja mais do que seu dono pretende. Precisa de atenção agora, Rafael. O Grupo Cavalcante tem movimentações que eu não consigo rastrear completamente ainda. Mas há registros de reuniões com auditores externos nos últimos 2 meses, que... A voz caiu quando a porta se fechou mais. Isadora ficou imóvel no corredor, o copo de água na mão, o coração fazendo uma coisa diferente do que o habitual. Uma aceleração que não era medo, mas era parente próximo. O Grupo Cavalcante. Ela havia visto o nome na pasta, e agora o advogado da família do marido o pronunciava com a entonação específica de alguém que nomeia uma ameaça que ainda não entende completamente. Quando o Dr. Monteiro saiu da biblioteca 15 minutos depois e a viu no corredor, ela assistiu ao que aconteceu com o rosto dele, uma fração de segundo de reconhecimento, seguido de um reajuste rápido profissional, como alguém que fecha uma janela antes que o vento leve papéis importantes. Dona Isadora, ele inclinou a cabeça. Como vai a senhora? Soube que esteve no hospital. Já estou bem, obrigada. Ela manteve o olhar nele. Doutor Monteiro, o Grupo Cavalcante. Eu vi o nome em alguns documentos da biblioteca. É um parceiro do grupo. O rosto dele não mudou de expressão com rapidez suficiente para que a mudança fosse imperceptível. Havia uma fração breve, mas real, em que algo passou pelos olhos dele que não era surpresa, era reconhecimento. E junto com o reconhecimento havia alguma coisa que se parecia muito com cautela. Há relacionamentos históricos no grupo que envolvem muitas empresas, disse ele com a fluidez de alguém que escolhe palavras como quem escolhe roupa para um clima imprevisível. Nada que precise preocupar a senhora. Uma pausa. A senhora está descansando bastante com a proximidade do parto? Estou, doutor Monteiro. Ele assentiu, despediu-se com uma cortesia que tinha o comprimento exato de encerrar a conversa sem parecer abrupto e saiu. Isadora ficou no corredor por um longo tempo depois que a porta da frente fechou. Cavalcante, o nome do pai. O nome na pasta antiga. O nome que fez o advogado de família rearranjar o rosto num corredor de segunda-feira à tarde. Ela foi até o quarto, pegou o telefone antigo do fundo da bolsa, onde havia guardado depois do hospital, e ficou com ele na mão por mais tempo do que havia ficado antes. A tela permanecia apagada.
O número estava salvo como uma única palavra: pai. Naquela noite, ela não dormiu de novo. Rafael dormia do outro lado da cama, e no espaço entre os dois havia algo que havia deixado de ser apenas distância e havia se tornado uma espécie de fronteira com marcações que nenhum dos dois havia concordado em colocar, mas que estavam lá da mesma forma. Isadora ficou olhando para o teto e montou as peças da maneira que podia: uma pasta com o nome da empresa do pai, documentos com anos de data antes do casamento, um número desconhecido de prefixo estranho que chamou o telefone de Rafael e foi descartado. Um advogado de família que empalideceu ao ouvir um nome. Ela não tinha o quadro completo, mas sabia com a certeza silenciosa de quem foi ensinada a não confundir a ausência de prova com a ausência de fato que havia um quadro, e que ele incluía o pai. Quando o silêncio tem nome, a convocação para a reunião de família chegou numa quinta-feira, às 8 da manhã, por mensagem no grupo de WhatsApp que o avô de Rafael, seu Valdemar Vasconcelos, 83 anos, fundador do grupo Homem, que havia transformado uma construtora de médio porte em Curitiba num conglomerado de imóveis, mídia e hotelaria ao longo de 54 anos, usava para comunicados que não eram negociáveis. Reunião sábado às 10, sala principal da sede. Presença obrigatória de todos os Vasconcelos. Assunto: futuro do grupo e linha de sucessão. Linha de sucessão. Rafael leu a mensagem na cama e ficou em silêncio por um tempo que Isadora mediu pela respiração dele. Ela estava acordada, havia dormido mal de novo, e a presença do bebê em posição baixa nos últimos 2 dias tornava qualquer posição desconfortável, mas não disse nada. Observou. Ele ligou para Fernanda às 8h15. Foi para o corredor, mas a casa era pequena o suficiente para que as paredes não fossem confidenciais quando a voz subia meio tom. Isadora ouviu fragmentos. O vovô sabe de alguma coisa? E, se você tiver os documentos, precisa ser antes de sábado. E então a voz caiu e ela não ouviu mais. Voltou a fingir que dormia quando ele entrou de volta no quarto. Ela não dormiu. No sábado, Isadora acordou às 7, tomou banho devagar, comeu uma torrada e uma fruta que entrou sem gosto e às 9h40 estava pronta. Vestido azul marinho, que era um dos únicos que ainda fechava na barriga de 32 semanas. Cabelo preso, sem joias, exceto a aliança que havia parado de olhar com o mesmo olhar de antes, mas que continuava no dedo, porque tirar seria uma declaração que ela ainda não tinha certeza de querer fazer. Rafael olhou para ela quando ela apareceu na sala e ficou um segundo com uma expressão que ela não reconheceu imediatamente. Não era desconforto, não era culpa, era algo mais próximo de surpresa, como se ele tivesse esquecido que ela era uma pessoa que aparece em lugares. E então a expressão fechou e ele disse: "Vamos." E foram. A sede do Grupo Vasconcelos, na Faria Lima, tinha um andar inteiro dedicado a uma sala de reuniões que Valdemar Vasconcelos havia mandado construir com especificações de sala de tribunal. Mesa oval de cerejeira para 20 pessoas. Janelas do chão ao teto, com vista para a avenida. Cadeiras de couro escuro, altas o suficiente para fazer qualquer pessoa sentar com postura. Era uma sala que foi desenhada para que as decisões tomadas nela parecessem definitivas. Isadora havia estado ali uma vez, no dia em que foi apresentada formalmente à família como a noiva de Rafael, e havia sentido exatamente o que a sala foi planejada para provocar: a sensação de ser pequena diante de algo maior que você. Naquela manhã, ela entrou na sala e estava quase completa. Valdemar na cabeceira. Dona Lourdes, 2 assentos à sua direita. Os 2 irmãos de Rafael Henrique e Caio com as respectivas esposas. O doutor Monteiro, na posição de assessor, em pé, junto à parede, com uma pasta na mão, e uma expressão que era a versão mais bem controlada da que Isadora havia visto no corredor da casa na terça-feira. Fernanda estava sentada ao lado de Rafael.
Não havia cadeira reservada do outro lado de Rafael para Isadora. Ela viu isso e tomou a decisão de não ver. Pegou a cadeira de Henrique, que havia ficado em pé para cumprimentar alguém, e se sentou. E ninguém disse nada, porque ninguém queria ser o primeiro a dizer. Valdemar abriu a reunião com a economia de palavras de quem está acostumado a ser ouvido sem precisar preencher espaço. Disse que a empresa havia completado 52 anos. Disse que havia chegado a hora de formalizar a estrutura de sucessão, de modo que eventuais imprevistos não resultassem em conflitos que destruíssem o que havia sido construído. Disse que havia contratado uma auditoria externa para revisar toda a composição acionária do grupo antes de qualquer decisão de transferência. Foi nesse momento que Fernanda se mexeu. O movimento foi discreto, apenas uma inclinação em direção a Rafael, um sussurro rápido. Mas Isadora estava do lado errado para ouvir e do ângulo certo para ver que o papel que Fernanda deslizou pela mesa em direção a Rafael não era parte de nenhum material que o Dr. Monteiro havia preparado. Há um assunto, disse Fernanda com uma voz que tinha o volume calibrado para que toda a mesa ouvisse sem que parecesse que ela havia projetado para ser ouvida, que precisa ser colocado antes da discussão de sucessão, por uma questão de transparência com a família. Valdemara olhou. Não era uma olhada de aprovação, mas também não era de rejeição. Era a olhada de alguém que está avaliando o valor de uma informação antes de decidir pelo portador. Que assunto, disse ele. Fernanda colocou uma cópia do documento na frente de Valdemar. Antes do casamento de Rafael, havia um contrato pré-nupcial verbal, não formalizado, mas testemunhado entre a senhorita Isadora e um investidor externo, cujo propósito era estabelecer uma entrada no capital do grupo por meio do casamento. Eu tenho aqui o depoimento de 2 testemunhas que estiveram presentes nessa conversa. A sala ficou com uma temperatura diferente. Isadora ouviu as palavras e as processou com a parte do cérebro que ainda estava funcionando em modo analítico, enquanto a outra parte registrava o bip do monitor cardíaco imaginário e o bebê que se mexeu naquele exato momento, como se também tivesse ouvido. Isso é, disse ela devagar e com clareza, completamente falso. Há 2 testemunhas que você produziu. Isadora manteve a voz no mesmo nível, não levantou, não gesticulou. Fernanda, você pode falar muito mais alto do que eu agora e pode ter documentos que custaram tempo e dinheiro para fabricar, mas mentira com papel ainda é mentira. Valdemar olhou para ela, depois para Fernanda, depois para Rafael, que estava com o queixo inclinado para baixo e os punhos fechados sobre a mesa, de um jeito que Isadora havia visto uma vez, no dia em que soube que perderam um contrato grande para um concorrente, e que significava que ele estava lutando internamente contra alguma coisa que não estava conseguindo articular. Rafael, disse o avô com uma palavra que era uma pergunta inteira. Rafael não respondeu de imediato. E nesse silêncio havia um universo de coisas que Isadora havia carregado por 2 anos e 8 meses de casamento. Cada não defesa e cada silêncio conveniente, e cada vez que ele havia escolhido a dúvida sobre ela, em vez do benefício que devia, que simplesmente devia, a uma pessoa com quem você escolheu construir uma vida. Mas então, a porta da sala se abriu. Não o Dr. Monteiro, que já estava dentro, não nenhum dos presentes. Um homem que Isadora não havia visto em 8 anos entrou pela porta do lado com a calma específica de alguém que reservou o lugar com antecedência. Cabelos completamente brancos, agora mais brancos do que ela lembrava. Um terno que não era ostentação, mas era exatamente o tipo de terno que diz: eu não preciso provar nada. Ao lado dele, um advogado que Isadora não conhecia, carregava uma maleta fina de couro. Augusto Maurício Cavalcante parou no centro da sala, olhou para a mesa e depois encontrou os olhos da filha. Não disse nada por um momento.
Apenas olhou. E Isadora sentiu alguma coisa dentro do peito abrir como uma comporta que estava fechada há tempo demais. Não com violência, mas com o alívio específico da pressão que finalmente encontra saída. "Quem é o senhor?" perguntou Valdemar, com a autoridade calma de dono de território. "Augusto Cavalcante." A voz do pai era mais grave do que Isadora lembrava, ou talvez ela nunca tivesse prestado atenção da maneira certa. "Diretor-presidente do Grupo Cavalcante e detentor de 34% das ações preferenciais do Grupo Vasconcelos, através da holding Cavalcante Participações, registrada nas Ilhas Caimã há 8 anos." O silêncio que se seguiu não era silêncio de surpresa, era silêncio de recalibração. O tipo que acontece quando uma sala inteira de pessoas inteligentes percebe que os números que conheciam estavam incompletos. O Dr. Monteiro deu um passo involuntário à frente e então parou como se tivesse chegado à beira de alguma coisa e decidido que era mais seguro ficar onde estava. Fernanda ficou completamente imóvel. Rafael olhou para o homem, depois para Isadora, e a expressão que passou pelo rosto dele foi a mais complexa que ela havia visto em anos de casamento. Não era raiva, não era traição. Era o início de uma compreensão que chegava tarde, e sabia que chegava tarde. O advogado de Augusto abriu a maleta e colocou sobre a mesa um conjunto de documentos presos com um grampo de metal azul. Registros, contratos, comprovantes de participação, datas, assinaturas, a documentação completa de uma presença acionária que havia existido em paralelo ao casamento de Isadora, ao crescimento de Rafael, as decisões do conselho, as manobras de Fernanda, como uma camada do subsolo que ninguém havia escavado profundo o suficiente para encontrar. "Eu gostaria de solicitar", disse Augusto com a voz plana de alguém que não está pedindo permissão, mas usando a gramática da cortesia como instrumento de precisão, "a convocação de uma assembleia de acionistas extraordinária para a votação sobre a reestruturação societária do grupo. Tenho o quórum necessário para a convocação, conforme o artigo 13 do Estatuto Social." Valdemar olhou para os documentos. Olhou para Augusto. E então fez alguma coisa que Isadora não esperava. Assentiu levemente, com uma inclinação de cabeça que era o reconhecimento não de uma derrota, mas de uma jogada que alguém havia feito com suficiente tempo de antecedência e suficiente cuidado para merecer respeito. "Doutor Monteiro", disse o avô, "verifique a documentação." A reunião entrou num estado de suspensão. Conversas laterais começaram, vozes baixas, cadeiras se movendo. O advogado de Augusto distribuiu cópias. Dona Lourdes falou com Henrique em sussurro enquanto olhava para Isadora com uma expressão que era, pela primeira vez, diferente de todas as outras que havia dirigido a ela. Fernanda finalmente se moveu, inclinando-se para Rafael novamente, mas Rafael havia puxado a cadeira alguns centímetros para o lado, criando um espaço que não era grande, mas era definitivo. Isadora estava olhando para o pai. Augusto ainda estava no centro da sala, de pé, aguardando, e havia algo no modo como ele ficou de pé, os ombros levemente à frente, o peso distribuído com paciência, como alguém que esperou muito tempo por um momento específico e não tem pressa. Agora que chegou, que Isadora reconheceu como herança. Era o modo como ela mesma ficava de pé quando estava num território difícil e se recusava a mostrar que sabia disso. Ela havia herdado isso dele. A porta da sala estava aberta. O corredor lá fora era vazio e fluorescente. Isadora pousou as mãos sobre a barriga, sentiu o bebê se mover com aquela firmeza que havia se tornado a coisa mais constante dos últimos meses. E ficou onde estava sentada na cadeira que havia puxado por conta própria, enquanto a sala ao seu redor começava devagar e irrevogavelmente a mudar de forma. O documento de Augusto estava sobre a mesa. A assembleia ainda não havia sido votada. Rafael ainda não havia decidido o que fazer com o que acabara de descobrir.
E Fernanda estava olhando para o monte de papel com a expressão de quem calculou um jogo até o penúltimo movimento e só agora percebeu que havia uma peça que não havia contado. O nome que ela nunca perdeu. O doutor Monteiro levou 40 minutos para verificar os documentos. 40 minutos em que a sala de reuniões do 23º andar funcionou como um ecossistema em pressão reduzida. Cada pessoa presente ajustou sua postura, sua expressão e sua proximidade com os outros em resposta a uma nova variável que havia entrado pelo lado sem avisar. Henrique e Caio Vasconcelos conversaram em voz baixa no canto. Dona Lourdes pediu água e não bebeu. O advogado de Augusto ficou de pé ao lado do cliente com a quietude de alguém pago para existir sem ocupar espaço. Rafael não falou com ninguém. Ficou sentado com os documentos do Grupo Cavalcante na frente, folheando sem ler, ou lendo sem absorver, ou absorvendo sem saber ainda o que fazer com o que estava absorvendo. A pasta. A Holding Offshore. 34%. 8 anos. Tudo isso existia antes do casamento, durante o casamento, em paralelo à vida que ele havia construído dentro dos muros do grupo, com a convicção de que conhecia a geometria daquele universo. Fernanda havia parado de tentar falar com ele depois da terceira tentativa, que ele havia respondido com um silêncio que era diferente dos silêncios anteriores. Não era evasão. Era recusa. Isadora havia saído para o corredor 15 minutos antes porque a cadeira estava tornando a posição insustentável e porque precisava de um espaço que não fosse atravessado por olhares que ela ainda não sabia como receber. Estava de pé junto à janela do corredor que dava para Faria Lima, com as mãos apoiadas no parapeito baixo e o bebê pesando de um modo que era cada vez mais insistente. Ela ouviu os passos antes de se virar. Augusto parou a 1 metro dela. Não disse nada de imediato. Os dois ficaram olhando para a avenida por um momento, o tráfego lá embaixo, indiferente ao 23º andar. "Você sabia que eu estava aqui?" disse ela. Não era pergunta. "Sim." "Há quanto tempo?" "Eu acompanhei o casamento desde o início." Ele não havia mudado o tom de voz. Era a voz de alguém que havia ensaiado a versão honesta de uma conversa por mais tempo do que a conversa em si duraria. Não de perto, mas de perto o suficiente para saber quando algo estava errado. Isadora virou a cabeça para olhar para o perfil do pai. 8 anos. O cabelo havia ficado completamente branco. As linhas em volta dos olhos eram mais profundas. Mas a postura era a mesma, e a postura era o que ela havia herdado, e essa herança havia ficado nela mesmo quando o homem que a carregava havia sumido do campo de visão. "Por que você não disse nada antes?" "Porque você não queria." Ele virou-se para ela. "Você queria viver a vida que você escolheu sem dever nada a mim. Eu entendi isso, e eu respeitei. Mas você comprou ações do grupo do meu marido. Eu fiz um investimento que eu sabia que poderia ser necessário." Uma pausa. "E que se nunca fosse necessário ficaria guardado e você nunca precisaria saber." Isadora ficou olhando para o pai por um tempo longo o suficiente para ver o que havia por baixo da compostura dele, não manipulação, não orgulho, mas alguma coisa que ela reconheceu como a versão do amor que pessoas que não sabem ser pequenas conseguem demonstrar pelo silêncio estratégico, pela espera, pela presença que não anuncia a si mesma. "Isso não tira o fato de que você guardou o segredo", disse ela. "Não tira. E eu não estou pedindo que você perdoe agora." Ele não desviou o olhar. "Eu só precisava que você soubesse que o segredo foi para te proteger, não para me servir." O bebê se mexeu com força. O tipo de movimento que o Dr. Hartmann chamava de rotação final. O bebê se posicionando. E Isadora fez uma respiração mais funda. Sem querer, colocou a mão na barriga por instinto. O pai olhou para a mão dela sobre a barriga e ficou imóvel por um momento, com uma expressão que ela não esperava. Não era alegria.
Era alguma coisa mais funda que alegria. O tipo de emoção que só aparece quando uma pessoa que esperou muito tempo por alguma coisa finalmente vê que a coisa existe de fato. Menino ou menina? Perguntou ele com uma voz que era uns 3 graus mais baixa do que o tom que havia usado para os documentos e para a mesa de reunião. Menina? Disse Isadora. Augusto assentiu devagar e não disse mais nada. Mas a assentida tinha o peso de uma resposta inteira. A segunda parte da reunião começou quando o doutor Monteiro saiu da sala pequena onde havia feito a verificação e depositou os documentos de volta na frente de Valdemar com uma expressão que era neutra, da maneira que apenas os advogados conseguem ser neutros quando a neutralidade é o único território seguro disponível. A documentação é legítima, disse ele. Participação acionária registrada há 8 anos, transferências de dividendos regulares, tudo dentro das normas da CVM. Uma pausa. O Grupo Cavalcante detém 34,2% das ações preferenciais do grupo, o que confere direito de voto em assembleias extraordinárias, conforme o estatuto. Fernanda foi a primeira a falar. Isso não muda nada sobre o contrato pré-nupcial que eu apresentei, disse ela com uma voz que havia perdido o calibre perfeito dos momentos anteriores e estava agora num registro um grau mais alto, mais agudo, com uma borda que era o som específico de alguém que está calculando em tempo real e não gosta do que está encontrando. A questão da idoneidade de Isadora como herdeira. Fernanda. A voz de Valdemar era baixa e não precisava de volume para encerrar uma frase. Deixe o advogado terminar. Ela fechou a boca, mas os olhos ficaram abertos e em movimento. Augusto entrou na sala com o mesmo passo de antes, sem pressa, e ficou de pé ao lado do próprio advogado antes de falar. Com relação aos documentos apresentados pela senhora Rego sobre um suposto contrato pré-nupcial verbal, minha equipe verificou os nomes das testemunhas citadas. Ele assentiu para o advogado que abriu a maleta e distribuiu outra série de documentos mais finos desta vez. Uma das testemunhas foi funcionária do escritório jurídico da empresa da qual a senhora Rego é sócia minoritária. A outra é cunhada da primeira. Ambas receberam transferências bancárias de uma conta vinculada à mesma empresa nos últimos 30 dias. O papel chegou às mãos de Valdemar, às mãos de Henrique, às mãos de Caio. Rafael ficou olhando para a cópia à sua frente com uma imobilidade que não era indiferença. Era o tipo de imobilidade de quem está processando a diferença entre o que acreditou ser verdade e o que estava documentado em frente a ele, em papel e tinta. Isso é... Fernanda começou. Falsidade ideológica, disse Augusto com a precisão de um cirurgião que nomeia um tecido. Com premeditação e benefício financeiro demonstrável. O que é relevante, porque a senhora tentou usar esse documento falso para influenciar decisões de sucessão de uma empresa de capital aberto, o que tem implicações que vão além desta sala. Fernanda se levantou e foi ali de pé, com o resto da sala sentada, os documentos espalhados sobre a mesa de cerejeira como uma anatomia de tudo que havia construído nos últimos anos que o verniz acabou completamente. Não de uma vez, não com drama, mas com a progressão inevitável de uma laca que havia sido aplicada sobre uma superfície que não estava limpa antes de receber a cobertura. Você está destruindo uma família, disse ela com uma voz que havia abandonado o calibre e estava agora no registro da acusação direta. Os olhos dela foram para Isadora, que havia voltado para a sala e estava parada junto à porta. Você trouxe o pai para dentro de um casamento que você mesmo nunca foi capaz de segurar. Você sempre soube que Rafael precisava de alguém diferente de você, e em vez de sair pela porta, você acionou um recurso externo, como se isso fosse uma negociação. Fernanda, Rafael falou pela primeira vez em mais de 1 hora. A voz dele não era alta,
mas tinha uma qualidade diferente, como madeira que havia sido pressionada por tempo demais numa direção e acabou de se mover para a posição que sempre deveria ter ocupado. Chega, disse ele. Fernanda virou-se para ele. Rafael, eu disse chega. Ele não levantou, mas colocou as mãos sobre a mesa e a olhou com uma expressão que havia enfim se livrado da ambiguidade que havia habitado por semanas. Você fabricou uma testemunha. Você fabricou um documento. Você usou isso numa reunião com minha família para tentar destruir o nome da minha esposa. A última palavra saiu sem hesitação, e Isadora ouviu e ficou onde estava sem se mover, sem ajudar o momento a chegar, nem o empurrar para longe. Eu fui idiota por um tempo longo o suficiente. Isso acabou. Fernanda ficou olhando para ele por um momento com a expressão de alguém que perdeu o lugar num cálculo que havia feito com muito cuidado. Depois, olhou para Valdemar, que estava com os braços cruzados e uma expressão que era basicamente a resposta de um homem de 83 anos a quem tentaram enganar dentro de sua própria empresa. Então pegou a bolsa, não disse mais nada e saiu. O doutor Monteiro a seguiu imediatamente, não por cortesia, mas porque havia documentos de falsidade ideológica que precisavam de protocolo antes que a autora deles saísse do andar. A sala ficou com as pessoas que restaram. Valdemar pediu que todos, exceto Rafael e Isadora, deixassem a sala por 15 minutos. Ninguém questionou. Quando a porta fechou, eram apenas os três, o avô, o neto e a mulher que havia sentado numa cadeira que ninguém havia reservado para ela. Rafael, disse Valdemar, você assina o bloqueio cautelar de participação da Rego em qualquer deliberação do grupo até a conclusão da investigação. Sim, disse Rafael sem hesitar. E você? O avô olhou para Isadora. Você sabia que o pai tinha participação no grupo? Não, disse ela. E era verdade. A pasta na biblioteca, o nome no papel, as peças dispersas. Ela havia suspeitado de alguma coisa, mas não do tamanho, não da estrutura, não da precisão com que havia sido montado. Eu descobri junto com todo mundo. Valdemar ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com aquela olhada de avaliação que havia direcionado a Augusto lá atrás. Depois, assentiu. Terei uma conversa com seu pai, disse ele. Há muito para conversar. Levantou-se com a deliberação de alguém que conserva energia para o que é necessário. Mas isso é amanhã. Olhou para a barriga de Isadora. Hoje eu sugiro que você descanse. Saiu. A sala ficou apenas com Rafael e Isadora. Ele ficou do lado oposto da mesa oval, de pé, com as mãos nos bolsos e a expressão de um homem que estava fazendo as contas de um prejuízo que só se torna claro depois que o inventário está completo. Ela ficou junto à janela com a cidade lá embaixo e o bebê quieto por um momento incomum, como se também estivesse esperando. Isadora. A voz dele estava diferente. Havia saído a camada de executivo, a camada de herdeiro, a camada de homem que está sempre em algum nível performando a versão de si mesmo que o cargo exige. O que havia de baixo era mais simples e mais difícil de lidar ao mesmo tempo. Eu não tenho como pedir desculpa de um jeito que seja proporcional. Não, disse ela. Não tem. Eu sei. Você deixou uma mulher me humilhar na frente da família da sua mãe. A voz dela saiu calma, não porque ela estava calma, mas porque havia decidido que a verdade não precisava de volume para ter peso. Você trouxe para dentro do nosso quarto uma história que ela inventou sobre mim e me pediu que eu me defendesse como se eu fosse ré de alguma coisa. Você ficou em silêncio, enquanto a sua mãe me sugeria que eu fosse para o apartamento do Guarujá para não atrapalhar. Uma pausa. Eu estava grávida de 7 meses, Rafael. Eu fui parar no hospital por pressão alta. Eu sei. As duas palavras saíram com o peso de quem sabe que não há como torná-las mais leves. Eu sei o que eu fiz.
Eu sei o que eu deixei de fazer. Por quê? Não era uma pergunta retórica. Era a pergunta real, a que ficara embaixo de tudo o resto desde a noite do aniversário de Dona Lourdes e provavelmente antes. Você tem uma inteligência para negócios que assusta. Você vê manipulação nos parceiros de negócios antes que eles abram a boca. Por que com ela era diferente? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois foi até a janela, não até ela, até a janela, a 2 metros de distância, e ficou olhando para a avenida com uma postura que ela havia visto nele em outros contextos, quando perdia um contrato importante, quando descobria que havia tomado uma decisão errada com informações insuficientes. Porque ela me dizia o que eu já estava com medo de acreditar. Disse ele devagar. Que você estava aqui por algum motivo que eu não entendia completamente. Que havia algo que eu não via. Virou-se para ela. E foi exatamente aí que eu deveria ter olhado para você, em vez de para ela. E não olhei. Isadora ficou em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque havia chegado ao centro de alguma coisa que era mais complexo do que certo e errado. Havia chegado ao lugar onde o dano era real. E a pergunta não era se havia dano, mas o que se fazia com ele. Eu não sei se eu consigo consertar isso, disse ela. Não agora. Não hoje. Eu sei. Ele não se moveu. Mas eu preciso tentar. E eu vou tentar de um jeito diferente do que eu tentei antes. Uma pausa. Começando por estar presente. Pelo bebê. Por você. Palavras, Rafael. Eu sei. Por isso eu estou dizendo que serão ações. Ele olhou para ela com uma seriedade que não tinha o brilho performático das certezas anteriores, tinha a opacidade mais honesta da incerteza consciente. Você pode não acreditar agora. Eu aceito isso. Mas você vai ver. Isadora ficou olhando para o marido, para o homem que ela havia escolhido numa galeria de arte em Pinheiros numa noite em que nenhum dos dois deveria ter estado lá e que havia sido muitas coisas desde então, algumas boas e algumas que ela não podia e não devia minimizar. Tem uma coisa que eu preciso fazer agora, disse ela. Saiu da sala sem esperar a resposta. Augusto estava no corredor de pé, junto à mesma janela onde haviam falado antes, sozinho, agora porque o advogado havia ido verificar os protocolos com o doutor Monteiro. Isadora foi até ele. Ficaram frente a frente por um momento, pai e filha com 8 anos, e um peso considerável entre eles e a Faria Lima lá fora, seguindo seu ritmo indiferente de existir. Você devia ter me dito, disse ela. Sim. Você tomou uma decisão sobre a minha vida sem me perguntar. Sim. Ele não recuou. E eu errei nisso. Não no que eu fiz, mas em não ter te dito o que eu fiz. A diferença importa. Para mim, importa. Porque o que eu fiz foi proteger a opção de você ter saída. Não foi criar a saída por você. Ele colocou as mãos no bolso, um gesto que ela reconheceu como modo dele de segurar a própria emoção dentro de um contorno administrável. Você nunca precisou usar. Você ficou lá dentro por escolha própria, não porque estava presa. Isso importa. Isadora ficou olhando para ele e então fez alguma coisa que não havia planejado. Avançou um passo e colocou a cabeça no ombro do pai. Não com a dramaticidade dos reencontros de filme, mas com o cansaço real de uma mulher grávida que havia ficado de pé por muito tempo num lugar difícil e havia encontrado finalmente um lugar onde podia parar por um momento. Augusto ficou rígido por um segundo, a rigidez de quem não sabe se está autorizado a abraçar de volta, e então pousou a mão nas costas da filha com o cuidado de quem toca alguma coisa que pode partir. Eles ficaram assim por pouco tempo, o suficiente. Ela vai nascer saudável? Perguntou ele com a voz abafada, perto do topo da cabeça de Isadora. O doutor diz que sim. Como você vai chamar? Isadora se afastou um pouco, olhou para o pai. Ainda não decidi sozinha.
Uma pausa que foi também uma decisão. Talvez eu precise de uma opinião. Augusto ficou em silêncio por um momento e então aconteceu alguma coisa no rosto dele que Isadora não havia visto desde que era pequena. Ele sorriu. Não o sorriso de negociação, não o sorriso de chegada. O outro, o que vinha de dentro, o que ele guardava para as coisas que realmente importavam. Eu tenho algumas ideias, disse ele. 3 semanas depois, numa quinta-feira de manhã cedo, que ainda não havia decidido entre o fim da noite e o começo do dia, Clara Cavalcante Vasconcelos nasceu com 2,8 kg, um choro que o Dr. Hartmann chamou de vigoroso, e as mãos minúsculas fechadas com a seriedade de quem já chegou com opinião formada sobre o mundo. Rafael estava presente. Havia chegado 3 horas antes do necessário e ficado no corredor da maternidade bebendo café horrível de máquina com Augusto Cavalcante, os dois em silêncio por longos períodos e em conversa por outros, começando a construir alguma coisa que não tinha nome ainda, mas que tinha a solidez das coisas que levam tempo para ser feitas. Quando Isadora colocou a filha nos braços pela primeira vez, no quarto em que o monitor cardíaco fazia seu bip indiferente, e a luz era aquela luz específica das primeiras horas da manhã que ainda não escolheu sua temperatura. Ela ficou olhando para o rosto de Clara com a atenção completa de alguém que reconhece alguma coisa que estava esperando conhecer. Clara tinha os olhos fechados, tinha as mãos fechadas, tinha o nariz de alguém que Isadora identificou imediatamente e que a fez sorrir por um motivo que não era tristeza e não era ironia, mas era alguma coisa mais complexa e mais real do que qualquer uma das duas. Rafael colocou a mão sobre o ombro de Isadora, não sobre a mão dela, não sobre a de Clara, mas no ombro, o lugar que diz, eu estou aqui, sem reivindicar espaço na cena. Era diferente do que havia sido antes. Era um começo. A porta do quarto se abriu e Augusto entrou com a permissão silenciosa de quem foi convidado. Ficou a uma distância respeitosa e olhou para a neta que sua filha segurava como se olhasse para a prova de algo que havia esperado por muito tempo, sem saber exatamente o que esperava. Isadora ergueu os olhos para o pai. Clara, disse ela, com o sobrenome dos dois. Augusto ficou em silêncio. E então assentiu com a mesma assentida do corredor, aquela que tinha o peso de uma resposta inteira. Do lado de fora, São Paulo continuava. A Faria Lima, a Avenida Paulista, os ipês dos jardins, o jardim pequeno e mal iluminado que Rafael havia prometido reformar e que naquela semana havia finalmente chamado um paisagista para refazer. As coisas mudam com lentidão e depois de uma vez. A cidade segue seu ritmo, as famílias seguem o delas. Clara Cavalcante Vasconcelos dormiu com as mãos fechadas, guardando dentro delas o peso de um nome que havia sobrevivido a 8 anos de silêncio e a 2 gerações de orgulho, e que havia chegado até ela inteiro. Fernanda Rego respondeu administrativamente ao processo por falsidade ideológica. O Dr. Monteiro supervisionou a abertura do inquérito. A Assembleia Extraordinária aconteceu 6 semanas depois, com Augusto votando seus 34% em favor de uma reestruturação que preservava o controle familiar, mas introduzia governança externa, o tipo de mudança que Valdemar, para surpresa de muitos, aprovou, dizendo apenas que havia sobrevivido a 52 anos de negócios, porque sabia reconhecer uma jogada boa independentemente de quem a fez. Rafael pediu desculpas 3 vezes, em 3 contextos diferentes. Na primeira, Isadora ouviu e não respondeu. Na segunda, disse que precisava de tempo. Na terceira, disse, eu sei que era diferente de perdoar, mas era o começo do caminho que leva até lá. E ambos sabiam disso. E nenhum dos dois fingiu que era mais do que era. O telefone antigo ainda estava na bolsa de Isadora, mas agora havia uma terceira mensagem na conversa com o pai. A primeira que ela havia enviado. E era breve, como todas as mensagens importantes tendem a ser, quando a pessoa que as escreve finalmente sabe o que quer dizer.
Eu sei que você estava aqui. Obrigada. Augusto havia respondido em 3 palavras. Sempre estive. Pai.